Era uma vez, em um reino distante, onde as montanhas se erguiam majestosas contra o céu azul e os rios corriam com águas cristalinas, vivia um rei chamado Edmund. Ele era um homem justo e bondoso, amado por seu povo. No entanto, a tristeza o acompanhava há muitos anos. Edmund havia perdido sua esposa, a rainha Elara, em um trágico acidente, deixando-o viúvo e solitário. Desde então, ele governava com sabedoria, mas seu coração estava fechado para o amor. No vilarejo aos pés do castelo, vivia uma jovem plebeia chamada Lena. Ela era conhecida por sua beleza singela, com longos cabelos castanhos que brilhavam ao sol e olhos verdes que refletiam a pureza de sua alma. Lena era gentil e trabalhava arduamente como florista, cuidando do pequeno jardim que havia herdado de sua mãe. As flores que ela cultivava eram as mais belas do reino, e Lena as vendia no mercado local, onde sempre era recebida com sorrisos pelos moradores. Um dia, uma festa grandiosa foi organizada no castelo para celebrar o aniversário do rei. Era uma tradição do reino que todos, desde nobres até plebeus, fossem convidados para o banquete. Lena, embora tímida e pouco acostumada a eventos dessa magnitude, decidiu ir, convencida por suas amigas que a festa seria uma oportunidade única de ver o interior do castelo. Quando chegou ao grande salão, Lena ficou deslumbrada. O teto era adornado com lustres de cristal, e as mesas estavam repletas de iguarias que ela nunca tinha visto antes. Ela caminhava pelo salão com um sorriso tímido, observando tudo ao seu redor, até que seus olhos encontraram o rei. Ele estava sentado em seu trono, cercado por conselheiros e nobres, mas havia algo em sua postura que a tocou profundamente. Apesar de toda a grandiosidade ao seu redor, o rei parecia distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. O olhar de Edmund também se fixou em Lena, embora ele não soubesse explicar o motivo. Havia algo naquela jovem que o atraía, uma aura de serenidade que ele não sentia há muitos anos. Intrigado, ele pediu ao seu conselheiro que a trouxesse até ele. Lena, assustada e surpresa por ter sido chamada à presença do rei, se aproximou dele com o coração acelerado. Quando chegou perto, fez uma reverência e levantou os olhos, encontrando o olhar do rei. O que ela viu a deixou sem palavras. Nos olhos de Edmund, havia uma tristeza profunda, mas também um calor que a fez sentir-se segura. Edmund, por sua vez, ficou encantado com a simplicidade e a beleza de Lena. Ele a convidou para sentar-se ao seu lado e começaram a conversar. A princípio, Lena estava nervosa, mas aos poucos foi se acalmando, respondendo às perguntas do rei com sinceridade. Eles conversaram sobre o jardim de Lena, sobre as flores que ela cultivava e sobre como ela cuidava de cada planta com carinho. O rei se sentiu inspirado pela paixão que Lena tinha por seu trabalho, e logo a conversa fluiu naturalmente. Durante a noite, Edmund percebeu que, pela primeira vez em anos, ele estava se sentindo feliz. A presença de Lena o confortava de uma maneira que ele jamais imaginara. Quando a festa terminou, ele pediu que ela voltasse ao castelo no dia seguinte para mostrar-lhe o jardim real, que estava em decadência desde a morte da rainha. No dia seguinte, Lena chegou ao castelo novamente, desta vez com menos nervosismo. O rei a levou ao jardim, que era vasto e outrora havia sido uma das maiores maravilhas do reino. No entanto, as plantas estavam murchas, e as flores, outrora vibrantes, haviam perdido suas cores. O lugar, assim como o coração do rei, parecia ter sido abandonado. Com delicadeza, Lena começou a trabalhar no jardim. Ela ensinou ao rei como cuidar das plantas, mostrando-lhe o valor da paciência e do cuidado diário. Enquanto trabalhavam juntos, Edmund começou a abrir seu coração para Lena, contando-lhe sobre a dor que sentirá após a morte de sua esposa e como havia perdido a vontade de amar novamente. Lena o ouviu com atenção, oferecendo palavras de conforto e compreensão. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Durante esse tempo, o jardim começou a florescer novamente, assim como o amor no coração do rei. Edmund e Lena passaram cada vez mais tempo juntos, conversando, rindo e compartilhando seus pensamentos mais íntimos. O rei se sentia rejuvenescido na presença de Lena, e ela, por sua vez, começou a perceber que estava se apaixonando por ele. Apesar da crescente afeição entre eles, Edmund sentia uma dúvida persistente. Ele era o rei, e Lena, uma plebeia. O que seu povo pensaria? O que os nobres diriam? Ele sabia que se casar com uma plebeia seria um escândalo, e temia que isso pudesse prejudicar seu reinado.
Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que não podia mais ignorar os sentimentos que cresciam em seu coração. Um dia, enquanto passeavam pelo jardim agora completamente restaurado, Edmund parou e segurou as mãos de Lena. Olhando em seus olhos, ele confessou seu amor por ela. Disse-lhe que, apesar de todos os desafios e da diferença de suas posições sociais, ele não podia imaginar sua vida sem ela. Lena, com lágrimas nos olhos, confessou que também o amava, mas que temia não ser aceita como rainha por causa de sua origem humilde. O rei, determinado, tomou uma decisão. Naquele mesmo dia, convocou uma reunião com seus conselheiros e nobres para anunciar seu desejo de se casar com Lena. Houve murmúrios de desaprovação e choque, mas Edmund permaneceu firme. Ele explicou que Lena não era apenas uma mulher comum, mas a pessoa que havia devolvido a alegria à sua vida e ao reino. O povo, ao saber do anúncio, inicialmente reagiu com surpresa. No entanto, ao ver o quanto o rei estava feliz e como Lena havia revitalizado o jardim real, começaram a aceitar a união. Lena era amada por todos no vilarejo, e logo sua gentileza e bondade conquistaram o coração do reino inteiro. A cerimônia de casamento foi realizada nos jardins do castelo, agora repletos das flores mais belas que se podia imaginar. Lena, vestida com um simples mas elegante vestido branco, caminhou até o altar de mãos dadas com Edmund, que a olhava com amor e orgulho. Naquele momento, todas as preocupações de ambos desapareceram, e eles souberam que estavam exatamente onde deveriam estar. Com o tempo, Lena se tornou uma rainha amada por todos. Ela continuou a cuidar do jardim, que se tornou um símbolo de renascimento e esperança para o reino. Edmund e Lena governaram juntos com sabedoria e compaixão, e o amor deles cresceu mais forte a cada dia. O reinado de Edmund e Lena florescia com a mesma intensidade que o jardim real. A paz reinava por todo o reino, e a felicidade do povo refletia a bondade e a justiça do rei e da rainha. No entanto, como em toda história de amor e poder, os dias tranquilos não durariam para sempre. Em uma manhã de primavera, quando as flores do jardim estavam em plena floração, um mensageiro chegou ao castelo com notícias alarmantes. O reino vizinho, governado pelo ambicioso e impiedoso Lord Thorne, havia se aliado a mercenários e planejava invadir o reino de Edmund. Thorne havia sempre invejado a prosperidade do reino de Edmund e via na recente ascensão de uma plebeia ao trono uma oportunidade para questionar e enfraquecer o governo do rei. O conselho do reino foi convocado imediatamente. Os nobres estavam preocupados e muitos sugeriam uma guerra aberta, acreditando que o único caminho para proteger o reino era através da força. Edmund, embora um guerreiro experiente, estava relutante em arriscar a vida de seu povo em um conflito que poderia trazer destruição e sofrimento. Ele sabia que uma guerra contra Thorne seria sangrenta e devastadora. Enquanto os conselheiros discutiam acaloradamente, Lena observava em silêncio, refletindo sobre as possíveis soluções. Ela sabia que a força bruta não seria a melhor maneira de lidar com Thorne. O reino precisava de uma estratégia que evitasse o derramamento de sangue e garantisse a paz duradoura. Após ouvir todas as opiniões, Lena se levantou e, com sua habitual calma, pediu a palavra. Todos se voltaram para ela, esperando uma solução. Lena propôs um plano que surpreendeu a todos. Ela sugeriu que, em vez de confrontar Thorne diretamente, enviassem uma delegação de embaixadores para negociar uma trégua. Ela acreditava que Thorne, sendo um homem movido por ambição, poderia ser persuadido a desistir da invasão em troca de uma aliança comercial vantajosa. Edmund, que confiava plenamente na sabedoria de Lena, apoiou a ideia, embora alguns conselheiros ainda duvidassem da eficácia de uma solução pacífica. Contudo, com a decisão tomada, uma delegação foi enviada ao reino de Thorne, liderada pelo mais experiente dos embaixadores de Edmund. Enquanto a delegação estava a caminho, Lena trabalhou incansavelmente para preparar o reino para qualquer eventualidade. Ela organizou o exército, reforçou as defesas do castelo e enviou mensageiros para os vilarejos próximos, alertando sobre a possível ameaça e instruindo-os sobre como se proteger. Lena também cuidou dos aspectos mais práticos, como garantir o fornecimento de alimentos e remédios, caso um cerco ocorresse. Dias se passaram em tensão, e finalmente, a delegação retornou com notícias. Para a surpresa de muitos, Lord Thorne havia concordado em desistir da invasão em troca de uma aliança comercial com o reino de Edmund. Ele fora convencido pelos argumentos de que um conflito não apenas enfraqueceria ambos os reinos, mas que uma aliança poderia trazer prosperidade para todos. No entanto, Lena não era ingênua.
Ela sabia que a natureza ambiciosa de Thorne não mudaria tão facilmente. Por isso, além da aliança, ela sugeriu a Edmund que estabelecessem postos avançados ao longo das fronteiras, não para iniciar uma guerra, mas para monitorar qualquer movimento inesperado. A ideia era manter uma vigilância constante sem provocar hostilidades, mostrando a Thorne que o reino de Edmund estava preparado para se defender, mas preferia a paz. A sabedoria e a liderança de Lena em tempos de crise não passaram despercebidas. O povo, que já amava como rainha, agora a reverenciava como uma líder forte e perspicaz. Edmund, por sua vez, sentia ainda mais orgulho de sua esposa, admirando sua coragem e inteligência. Nos anos seguintes, o reino prosperou ainda mais, graças à aliança comercial com o reino de Thorne, que trouxe riquezas e novas oportunidades para o povo. Thorne, percebendo que não conseguiria subjugar o reino de Edmund, manteve a paz e a trégua foi respeitada. Lena continuou a ser uma rainha ativa e presente, sempre ao lado de Edmund, governando com justiça e compaixão. Ela estabeleceu escolas para que as crianças do reino pudessem aprender, independentemente de sua origem, e incentivou a criação de hospitais e abrigos para os mais necessitados. Sob sua influência, o reino se tornou um modelo de prosperidade e harmonia, um lugar onde todos, do mais nobre ao mais humilde, podiam viver em paz. O tempo passou, e o reino de Edmund e Lena entrou para a história como uma era de ouro. Lena, a plebeia que se tornou rainha, provou que o verdadeiro poder não está na força, mas na sabedoria e no amor. E assim, o rei e a rainha viveram muitos anos juntos, governando com justiça e sendo lembrados como os soberanos que trouxeram paz e prosperidade para o seu povo. Com o passar dos anos, o reino de Edmund e Lena continuou a florescer, e sua história se tornou uma lenda contada por bardos em todas as terras vizinhas. A sabedoria de Lena e a liderança justa de Edmund tornaram o reino um lugar onde todos desejavam viver, e sua fama de governantes justos e benevolentes se espalhou por todo o continente. No entanto, mesmo em tempos de paz, novos desafios surgiam. A aliança com o reino de Thorne trouxe prosperidade, mas também levantou novas questões. Com o aumento do comércio, vieram disputas sobre fronteiras, questões de tributos e, eventualmente, a presença de espiões tentando desestabilizar a harmonia que Edmund e Lena haviam construído. Certa manhã, enquanto Edmund e Lena passeavam pelo Jardim Real, que agora era um símbolo de paz e resiliência, um mensageiro chegou com uma expressão preocupada. Ele trazia notícias de que havia tensões crescentes nas cidades fronteiriças, onde pequenos conflitos começaram a eclodir entre os comerciantes de ambos os reinos. Embora essas escaramuças fossem pequenas, havia o risco de que crescessem e se transformassem em algo maior. Lena, sempre perspicaz, decidiu que era hora de tomar medidas preventivas para proteger a paz. Ela sugeriu a Edmund que enviassem uma delegação de mediadores, composta por representantes de ambos os reinos, para resolver as disputas comerciais de maneira pacífica. Além disso, Lena propôs que um tratado formal de cooperação fosse assinado entre os dois reinos, garantindo regras claras para o comércio e a gestão das fronteiras. Edmund concordou com a proposta de Lena e imediatamente convocou uma reunião com seus conselheiros e embaixadores. Ele sabia que a presença de Lena na mesa de negociações seria essencial, não apenas por sua inteligência e sabedoria, mas também porque ela tinha o respeito tanto do povo quanto dos nobres. Lena, embora nascida plebeia, havia conquistado o coração de todos, e sua palavra tinha peso em todas as decisões do reino. As negociações foram longas e difíceis, com muitas noites passadas em discussões acaloradas no salão do trono. Mas Lena, com sua paciência e habilidade em encontrar soluções onde outros viam apenas problemas, conseguiu mediar os interesses conflitantes. Ela propôs a criação de um conselho permanente de comércio, composto por membros dos dois reinos, para supervisionar as atividades comerciais e resolver disputas antes que elas pudessem escalar. Durante essas negociações, Lord Thorne também foi convidado a participar, e ele veio pessoalmente ao castelo para discutir os termos do tratado. Thorne, sempre astuto, reconheceu a influência de Lena e, embora tivesse relutância em reconhecer uma plebeia como rainha, não pôde deixar de admirar sua habilidade em conduzir as conversas. Aos poucos, ele começou a respeitá-la, e isso se refletiu em sua disposição em cooperar. Depois de semanas de negociações, um tratado foi finalmente assinado, com Lena e Edmund presentes, lado a lado, enquanto os representantes de ambos os reinos colocavam seus selos no documento. A assinatura do tratado foi um momento histórico, não apenas pela paz que ele garantiria, mas também pelo simbolismo de unidade entre dois reinos que outrora foram inimigos.
Com o tratado assinado, a paz foi restabelecida nas fronteiras, e o comércio prosperou ainda mais. O Conselho de Comércio criado por Lena tornou-se um modelo para outros reinos, e sua fama como mediadora se espalhou ainda mais. Governantes de terras distantes enviavam emissários para aprender com ela, desejando adotar suas práticas para resolver seus próprios conflitos. O tempo passou, e o reino entrou em uma era de ouro. Sob o reinado de Edmund e Lena, as cidades cresceram, as artes floresceram, e a educação se tornou uma prioridade. Lena fundou academias para o estudo das ciências, das artes e da medicina, garantindo que todos, independentemente de sua origem, tivessem acesso ao conhecimento. Lena e Edmund tiveram filhos, e a educação deles foi uma prioridade para o casal real. Eles ensinaram aos seus filhos o valor da justiça, da compaixão e da sabedoria, preparando-os para um dia assumirem o trono. O povo do reino sabia que, com os filhos de Edmund e Lena, o futuro estava em boas mãos. No entanto, Lena nunca se esqueceu de suas raízes. Ela fazia questão de visitar regularmente o vilarejo onde crescerá, levando seus filhos para que eles conhecessem o povo e a terra de onde vieram. Nessas visitas, Lena sempre parava no jardim de sua infância, onde as flores ainda cresciam sob os cuidados de seus antigos vizinhos. Ela ensinava a seus filhos sobre a importância de nunca esquecer de onde vieram e de sempre valorizar o trabalho árduo. Lena também continuou a se envolver diretamente na vida de seu povo, caminhando pelas ruas da capital, visitando mercados e ouvindo as preocupações dos cidadãos. Ela acreditava que um bom governante deveria estar sempre em contato com aqueles que governa, e seu exemplo inspirou muitos outros líderes pelo continente. À medida que envelheciam, Edmund e Lena se tornaram figuras quase míticas em seu próprio reino. Seu amor, construído com base na compreensão, no respeito e na parceria, era admirado por todos. Eles foram celebrados não apenas como soberanos, mas como exemplos de líderes que colocaram o bem-estar de seu povo acima de tudo. Eventualmente, o tempo cobrou seu preço, e Edmund, já com idade avançada, ficou doente. Lena, que havia estado ao lado dele em todos os momentos difíceis, cuidou dele com a mesma dedicação que sempre demonstrou. Mesmo nos últimos dias de Edmund, o amor entre eles nunca diminuiu. Quando o rei finalmente partiu, o reino entrou em luto, mas Lena, com uma força que surpreendeu a todos, continuou a governar com a sabedoria que sempre a caracterizou. Ela sabia que Edmund sempre estaria ao seu lado em espírito, e continuou a honrar seu legado, preparando seus filhos para o dia em que eles assumiriam o trono. Lena viveu muitos anos após a morte de Edmund, governando com o mesmo amor e dedicação que sempre demonstrou. Quando finalmente chegou a sua hora de partir, o reino inteiro chorou sua perda, mas também celebrou a vida de uma mulher que havia transformado o destino de todos ao seu redor. O legado de Lena e Edmund viveu através de seus filhos e dos muitos monumentos que foram erguidos em sua honra. O Jardim Real, sempre florescendo, tornou-se um símbolo eterno de seu amor e da paz que trouxeram ao reino. E assim, a história de Lena, a plebeia que se tornou rainha, e de Edmund, o rei viúvo que encontrou o amor novamente, tornou-se uma lenda, passada de geração em geração, lembrando a todos que o verdadeiro poder está no coração, e que o amor, a sabedoria e a justiça podem transformar o mundo.